FDP. Convidamos 3 guaxupeanos que têm suas vidas ligadas ao futebol para assistir ao primeiro episódio da série. Macalé é ex-jogador da Esportiva, Lete também jogou no mesmo time na década de 70 e Reimar foi árbitro profissional por mais de 15 anos. Em relação à arbitragem, eu já estou na estrada desde 1992, passei por muitas coisas, tem muitas coisas aí que está recente, tem muita coisa lá do passado que a gente lembra. Nesse caso do jogo Atlético e Vila Nova, no campeonato de 2004, foi a estreia do Paulo Bonamigo e Márcio Mexerica no Atlético. Eu fui bandeirar esse jogo para o Marco Antônio Cunha. E cheguei na beirada do campo, lá em Nova Lima é muito estreitinho, entre a alambrada, entre a linha onde a bandeira fica. E na hora que eu cheguei já tomei um caldo de feijão quente nas costas. E o tempo inteiro o povo cuspia para lá e cuspia para cá. E eu passava, eles puxavam pela camisa e tomava a bandeira da mão. Uma hora jogava cerveja. E foi um terror. Enquanto aquele jogo foi um terror, ele não acabava nunca, né? E no segundo tempo, por volta de 30 minutos do segundo tempo, eu tô correndo, aí parei, marcando a linha no impedimento, atendo a linha no impedimento, eu senti um negócio quente na perna. Eu, de rabo de olho, eu dei uma olhada assim, olhei, o cidadão tava com o negócio para fora e urinando na minha perna. Aquilo foi a gota d'água, eu chutei o alambrado, aí deu uma confusão danada. É uma coisa que não sai da cabeça isso, né? Teve outros jogos aí, teve um que eu tomei um rádio nas costas, que eu tenho ele em casa até hoje, né? Escuta uma emissora de rádio em Belo Horizonte que eu gosto muito, escuto através desse rádio. E o interessante é que o cara ainda depois do jogo foi lá tentar recuperar o rádio no vestiário, foi uma comédia danada, né? Mas a arbitragem, o princípio de tudo, você tem que amar o que você faz. Porque você larga a família em casa, você passa várias coisas para ser criticado, para ser xingado, hostilizado. Então é difícil, o cara tem que ter muito amor para fazer isso. Muito amor, que eu digo, amor próprio. Mas eu acho que falta muito mais ainda. Não há interesse de CBF, não há interesse de FIFA, não há interesse da televisão, que é detentora dos direitos de jogos. Ao passo que todo mundo, que o futebol envolve muito dinheiro. Tanto de televisão, de cotas, de patrocínio, o único amador na situação toda é o árbitro. O massagista é profissional, o médico é profissional, o jogador é profissional, o técnico é profissional, o diretor hoje é profissional. O árbitro não, o árbitro é amador, né? Ele tem que se sobressair, ele trabalha no banco, por exemplo, até as 8 horas da noite para apitar um jogo às 9, né? Enquanto está todo mundo concentrado, com boa alimentação, nutricionista e tudo. E às vezes ele vem com problema lá do banco, às vezes ele vem com problema do fora, vem com problema do trabalho dele ali, que desconcentra. Por que não usar tecnologia? Você pega o futebol americano, tem lá, aconteceu um lance duvidoso, tem esse pedido de revisão de lance, revê o lance, não é os erros são corrigidos. Você pega aí as imagens de televisão hoje, para se analisar o árbitro, tem um cara lá dentro do ar-condicionado, geralmente um ex-árbitro. O árbitro errou, o árbitro fez isso, o árbitro é ruim, o árbitro é fraco, nada disso. Ali ele está correndo, ele está cansado, a mesma coisa que o jogador. Ele se desgasta, a mesma coisa que o jogador. Um lance que passa, às vezes uma pessoa que passa na frente dele, ele não consegue ver o lance. Todo mundo viu, ele não viu. Então, para julgar ele, usa essa imagem. Põe tirateima, põe isso, põe aquilo. Por que não usar isso para o árbitro? Aconteceu um lance polêmico que define jogo, por exemplo, um pênalti, a bola entrou, a bola não entrou. É um lance que define jogo. Revisão do lance, passou no telão para todo mundo ver. Foi pênalti, vai lá e bate o pênalti. Não foi pênalti, vai lá e não bate o pênalti. Você não traz o prejuízo financeiro para uma das equipes. E você não joga a responsabilidade só no coitado do árbitro, porque muitas vezes pode não ter culpa. O caminho é a profissionalização. Não só a profissionalização, o caminho é a tecnologia. Além da profissionalização, associada à tecnologia. É um negócio bem distante, né? Eu posso até estar tendo uma postura muito crítica aqui, a CBF, a federação, mas o caminho para um árbitro chegar nisso daí não é só o trabalho dele dentro do campo, né? Ele tem que ter um trabalho de bastidores, um trabalho político muito forte, porque se você for analisar aí, nós temos vários árbitros bons, ótimos, que não são aproveitados. Temos vários árbitros aí, fracos tecnicamente, mas tem um padrinho forte que o coloca lá. Então o negócio é muito mais complexo que isso, né? É lógico que a gente alimenta certos sonhos, mas a realidade a gente vai vendo que é bem diferente.
Hoje já é diferente, hoje é um futebol muito profissionalizado, globalizado, então tem o quê? A única chance que o juiz tem é profissionalização dele. Porque ele sendo profissional, o que acontece? Eles vão viver só daquilo. Enquanto que, no meu tempo, por exemplo, 80% dos árbitros era da polícia militar. E é uma profissão que causa muito estresse. Eles chegam, trabalham, depois vêm apitar um futebol, é muito difícil. O futebol, caro do jeito que é, não tem outro caminho a não ser profissionalizar os juízes. Senão é sempre essa pressão, porque o campeonato, quanto mais no final vai chegando, maior é a pressão. E os erros acontecem em grau muito mais elevado. Gostava demais dele. Porém, ele era atleticano demais, como 80% eu acho que é atleticano na Federação Mineira. Era o Joaquim Carijó. Ele apitava um lateral, uma falta, se era para o Atlético, ele não falava do Atlético, ele falava, é nossa. E ia levando. Ele me contou uma história em Guaxupé, ele era muito veterano já, ele sabia o que usar. Por exemplo, arquibancada aqui cheia. Ele trocava de roupa 15 minutos antes e vinha aqui, rodava na lateral de uma bandeira de escanteio na outra. E tinha um torcedor aqui que comandava, quando ia xingar o juiz, tinha uma charré, Deus tem em bom lugar, e ficava xingando ele, xingando. Aí todo mundo xingava, aí o pessoal acalmava. Ele chegava para o Tião Macharré e falava assim, ô Tião, nós vamos tomar uma cervejinha no Zé Taquara depois? Nós vamos, o que vai fazer com você, o ladrão? E o juiz é assim. Esse mesmo juiz, ele tem umas histórias, aconteceu comigo aqui, nesse lugar aqui. Nós estávamos jogando com o Atlético, segundo tempo até ganhando de 1-0. Aí a maioria do nosso plantel era paulista, veio de São Paulo Futebol Clube, Ponte Preta. Então, aí cometeu uma falta ali, o nosso zagueiro era paulista. Aí virou, ei tio, que é? Não foi falta, né? Ele falou assim para ele, que tio o quê, rapaz? Você está no Brasil, você está em Minas Gerais, uai, você não tem que... Eu falei, mas você está aqui para pitar ou para ver que estado ele é? Ele falou, é muito simples, mas cara, aqui, ó. Aquele tempo eles usavam apito aqui, né? Aqui, ó, apita você, então. E querendo pôr no meu pescoço. E o nego caía no campo, qualquer jogador, ele era criativo. Ele falava assim, bem, levanta, senão você vai ficar igual eu, tá vendo? Cheio de varizes, levanta, bem. E puxava o cara, o jogador ficava desmoralizado com ele. Tinha muita criatividade dentro do campo. Ele começa mocinho, depois vai ficando bandido, entendeu? É muito odiado. A válvula de escape de uma conta que o pessoal faz na rua, vem aqui e desconta nele. Quando ele está pitando bem, ele desconta no treinador da cidade. O futebol é isso aí, não vai mudar muito não. Agora, a arbitragem precisa mudar a maneira de conduzir, eles têm que ter treinamento para tudo, entendeu? Para aguentar uma partida, ser um profissional. O árbitro de futebol é uma das profissões mais, ainda mais hoje na mídia, é cobrado demais da conta. Na época que nós jogávamos, era uma coisa assim, bem... Tinha os árbitros caseiros, tinha os árbitros que eram aqueles rígidos. Então a gente ia observando, cada um tinha seu estilo de jogo, cada um de apitar. E nós, como jogador, a gente tinha que entender também que nem toda hora a gente está certo, como eles também, né? Toda hora eles também erram, é igual a gente. Então a gente procurava assimilar aquilo que o treinador pedia antes, para a gente não entrar em conflito com o árbitro que poderia prejudicar a nossa equipe. Então tinha muitos árbitros, tinha muito árbitro educado, em compensação tinha muito árbitro sem educação. Eu já fui expulso, uma vez injustamente, outra foi mesmo
querendo ser expulso, e foi ter uma coisa engraçada, aqui dentro de Guaxupé. E nosso time estava perdendo e o árbitro então começou, ele estava pitando certo, e nós tudo nervoso. Aí eu cheguei perto dele e comecei a falar algumas coisas que não devia. Ele simplesmente virou para mim e falou assim, olha, eu sei que você quer ser expulso, mas só de castigo que você vai ficar até o final do jogo. E fiquei mesmo, nosso time perdeu. Foi quando o time da Esportiva caiu para a 2ª divisão. E infelizmente não subiu mais. Eles correm um risco, porque você sabe que não é só a torcida. Então tem jogadores também que às vezes partem para a violência. Eu já vi agressões a árbitros, assim, a gente jogando bola, é uma coisa chata. Por mais que a gente esteja com a cabeça quente, na hora que a gente tem que pensar, respirar, conta até 3, porque a gente sai, tem um outro jogo, um dia você pode não estar bem, querer descarregar no árbitro. Isso aí tudo vai acumulando. E eles têm também, eles têm que ter o jogo de cintura deles, porque se eles não tiverem o jogo de cintura, não termina nenhum jogo. Então tá de parabéns, a gente fica orgulhoso de ter um guaxupeano numa situação dessa e tomara que dê tudo certo para ele. E eu já vi algumas coisas dele na televisão sem ser como árbitro. Então agora eu fiquei curioso e a partir ao próximo capítulo agora eu quero assistir para acompanhar direitinho. Mas pelo que eu vi ali, ele vai penar um pouco. Vai sofrer dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Então achei muito interessante a série, retrata bem o cotidiano do árbitro. É lógico que acontecem várias outras coisas, mas está bem retratado, eu gostei muito da série. FDP